A TSF anda de norte a sul de Portugal continental a ouvir os alunos do ensino secundário. Levamos esta pergunta, é um desafio. Democracia, para que te quero? Hoje estamos em Foscoa, na Escola Tenente Coronel Adão Carrapatoso, e vimos lançar ainda um desafio suplementar a estes alunos. A democracia, uma ideia que nasceu para alguns e que hoje é de todos. Abrimos o programa, como é habitual, com João Sequeira, conselheiro científico, politólogo desta iniciativa da TSF em parceria com o Ministério da Educação. Boa tarde a todos. Falaremos hoje então do sistema democrático e da sua importância, mas mais importante que tudo, da sua legitimidade. Assim, a primeira pergunta que urge fazer é: o que é a democracia? Como é que explicamos o que é a democracia de uma forma simples? Qual é que é a sua relevância para a nossa sociedade? A democracia é um sistema de governo, ou seja, é basicamente um software, se quisermos, onde o poder é exercido pelo povo, para o povo e do povo. Geralmente através de eleições que são consideradas livres e justas. Isto é a definição mais abrangente que nós temos de democracia. Quando nós pensamos qual é a relevância para a sociedade, algo é relevante normalmente para um grupo quando é considerado benéfico. Nesse aspecto, nós podemos dizer que os benefícios incluem a maior liberdade individual em relação a outros regimes, a proteção de direitos que nós consideramos os direitos humanos, a oportunidade de participação política, a transparência governamental e o maior potencial, aparentemente, de desenvolvimento económico e social. Por outro lado, se nós pensarmos, a legitimidade também provém de como estas decisões democráticas afetam ou não afetam o nosso dia-a-dia. Ou seja, todas as decisões que são tomadas por um sistema de governo vão afetar os seus cidadãos. Assim, as políticas públicas, as leis, a distribuição dos recursos através de redistribuição dos nossos impostos, etc., afetam como os serviços públicos são prestados, desde a saúde, à educação, à infraestrutura, à segurança pública. Desta forma, moldando a qualidade de vida dos cidadãos. Costuma-se dizer que a qualidade de vida está intrinsecamente ligada com a questão da legitimidade, pois quanto maior qualidade de vida, em princípio, mais legítimo o governo, em princípio, tende a ser aos olhos dos cidadãos. Assim, o governo também é aceito como justo e válido. E, geralmente, também, e isto é importante, se obteve todas estas questões que atrás referia, por meios legais e transparentes. Isto é importante porque, mais uma vez, aumenta a confiança e a cooperação dos cidadãos, garante estabilidade e governabilidade. Por outro lado, reparem, a democracia também não se faz só a partir do voto e não tem só estas consequências que eu dizia. Existem outras formas de participar. Nós podemos participar em petições, em democracia, podemos participar em protestos, participar em conselhos comunitários, em associações civis, envolver-nos em partidos políticos e mesmo em debates públicos, como o que estamos a fazer aqui. E isto é um pouco do que é a democracia, a sua relevância. Falarei mais tarde da questão da Grécia Clássica e da República Romana. Estamos em Vila Nova de Foscoa, na escola secundária Tenente Coronel Adão Carrapatoso. Ele que foi alguém ligado ao ensino, mas obviamente às Forças Armadas, e que foi uma pessoa perseguida, curiosamente, pelo Estado Novo, ainda a nossa longa ditadura que tivemos em Portugal. Vamos então ao nosso painel de alunos. Começo pela Beatriz Mata, que é aluna do 12º A. Beatriz ou Bia, não sei como é que te chamam. Bia. Bia, muito bem. Bia. Vou-te chamar Beatriz então, está bem? Bia, tu propões-nos aqui começar a reflexão do programa de hoje, indo lá atrás, onde tudo terá começado. Sim, com a Grécia Clássica e a democracia direta. Pronto, tudo começou... Não começámos com uma democracia. Na Grécia Clássica existia um regime monárquico, a qual seguia um regime aristocrático, ou seja, que era um grupo privilegiado que conduzia os destinos políticos e económicos da cidade, que é Atenas. Posteriormente, no século VII a.C., o sistema político oligárquico, com reformas e alterações significativas na atuação política, passa a caminhar para uma formação de uma democracia. Há diversos nomes importantes para destacar aqui na democracia clássica, na Grécia Clássica, que foi Dracon, que passou as leis que até então eram apenas faladas e só... Transmitidas oralmente, sim. Transmitidas oralmente, passou a serem escritas pensou para uma melhor organização, para uma melhor organização. Sim,
se Portanto, perceber, para não ser apenas para cada um não algo dizer o dito. que queria, não é? Exatamente. Quais eram, assim, quando estiveste a preparar o programa, o que é que mais te espantava, assim, de coisas que consideravas, como é que isto era possível? Era dizer. É mais o facto de nem todo o povo serem considerados cidadãos. Apenas atenienses, filhos, netos ou pronto, de pessoas oriundas de Atenas eram consideradas cidadãos, mas apenas homens. Mulheres nem escravos eram considerados cidadãos. Vou ao Tiago Fonseca, aluno do 11º A. O que é que tu nos propões debater, refletir? Sobre o quê? Sobre a República Romana e a democracia representativa, em que a democracia representativa era feita através da eleição de dois cônsules, que eram determinados através de um conjunto de pessoas, normalmente sempre homens, que eram considerados mais inteligentes, mais ricos e que tinham mais poder, que escolhiam os dois cônsules para determinar as leis que eram aplicadas em Roma. Qual é a grande diferença entre uma e outra, entre Grécia e Roma? Na Grécia, que era uma democracia direta, era aplicado o voto a toda a gente do povo. O povo reunia-se. O povo que tinha direito. O povo que tinha direito a votar. Que eram os atenienses, homens, novamente os atenienses puros, que eram netos e filhos de atenienses, e que faziam dentro de uma reunião, decidiam as leis todos juntos. Enquanto isso, na Roma, apenas os dois cônsules determinavam as leis que eram ditas e que iriam ser tomadas para a frente pelo resto do país. Era uma espécie de parlamento. Sim, e era feito isso As pessoas elegiam os cônsules, não eram todos também, ou eram todos? Ou não, eram apenas conhecidos como um senado, que eram as pessoas normalmente ricas, mais intelectuais e que tinham mais poder financeiro. Portanto, o nosso conceito de povo não era o mesmo conceito de povo, era diferente. Não, era diferente. Povo era sinónimo de cidadão. Tinha que ser cidadão de Roma, sim, ter estes direitos. Rui Branco, 11º B. Eu vou falar um bocadinho sobre a democracia liberal e a democracia representativa, dois tipos diferentes de democracia, mas que são, a democracia representativa é necessariamente essencial para que tenhamos uma democracia liberal. Então a democracia representativa baseia-se mais no parlamentarismo, é através de um parlamento ou de um senado, como quisermos chamar, onde estão naturalmente centralizados os poderes, com menos envolvimento, se calhar, do povo, apesar de também ser o povo a votar e a eleger as pessoas. Por outro lado, a democracia liberal, se calhar, já está um bocadinho mais envolvida com a separação de poderes, com os princípios constitucionais. Se formos associar estas democracias às épocas, se calhar diríamos que a democracia representativa é mais do século XX, enquanto a democracia liberal é mais do século XXI, ou seja, uma democracia mais evoluída e que tem um fundamento melhor. Isso é uma, é uma leitura que está-se a fazer. Sim, a minha leitura sim, mas, as democracias que não é naturalmente... No século XX já havia, as democracias eram liberais. Sim, do início, se calhar início, meio do século XX, não os finais do século XX, em que quase todas as democracias já são liberais. Nós vemos... quais as principais diferenças que tu encontras entre estes sistemas clássicos, como Roma, como a Grécia, em relação a estas democracias que tu vês agora? A principal diferença é óbvia, é efetivamente as pessoas todas votarem. Isso é essencial numa sociedade justa, não é? Ou seja, é essencial que o povo todo vote, que toda a gente, a partir da idade que está legislada, votar, para que tenhamos efetivamente uma sociedade onde existe opinião, para que não tenhamos uma classe mais alta, não é? Que toma conta de todas as outras classes, não é? E para que tenhamos efetivamente uma sociedade justa onde o povo tem efetivamente opinião. E isso é que é efetivamente uma democracia atual e uma democracia que faça sentido nos dias de hoje. Os direitos e as liberdades que já referiste aí e também, e que geralmente referimos muito, não são só os alunos deste programa, mas também todas as pessoas referimos muito a liberdade de expressão. Vês aí um dos pontos fundamentais do que é a democracia? Sim, a liberdade de expressão é o principal
principal ponto fundamental de uma democracia e atualmente cada vez é mais importante nós defendermos a nossa liberdade de expressão, fazendo manifestações, se calhar com os como é que se chama? Porque que levamos ao Parlamento com 10 mil votos, com as petições que conseguimos, que até o próprio Parlamento nos ouça a nós, jovens. Foi feita uma petição há pouco tempo nas escolas. Petições fora das escolas, em que as pessoas conseguem dar a sua opinião. Assembleias municipais em que nós podemos participar. Reuniões gerais de alunos, que são muito importantes. Ou seja, a liberdade de expressão é essencial numa sociedade justa, e acho que isto é óbvio. E para isso é essencial que toda a gente vote, mas também é essencial que toda a gente tenha voz na sociedade. E os jovens, atualmente, acredito eu, estão cada vez mais a procurar a voz na sociedade, e acho que, por exemplo, as RGAs são um ponto importante. RGAs são reuniões Geral de Alunos ou Assembleia Municipal de Alunos. Uhum. Beatriz, estás a concordar? Ou se vejo-te aí a dizer que sim com a cabeça. Sim. O que é que queres acrescentar? Diz. Fazemos parte da Associação de Estudantes, não é? Tu fazes? Sim, eu faço parte. E tentamos, dar voz aos alunos. Nós fazemos RGAs, as reuniões gerais de alunos, para nós efetivamente sermos vozes ativas na sociedade, e se partir daqui... Nisso. O que é que discutem nessas reuniões gerais? Quais foram as... É quente? É calmo? Como é que é? Participa muita gente? Não participa? Assim, na primeira reunião geral de alunos foi uma coisa nova, que assim, desde que eu estou na escola nunca tinha sido feito. Na lista dos problemas, qual foi o primeiro a aparecer? Que as pessoas mais referiram? O que as pessoas referem mais na nossa escola, que também foi em ambas as reuniões, foi mesmo o problema da cantina de comida. Eu não tenho muito uma opinião sobre, porque não frequento a cantina assim tão assiduamente, mas pronto, foi o mais... As pessoas referem o maior descontentamento vinha daí. E houve mais alguma coisa ou isso é algo... Foi sobretudo esse tema? Não, houve outros temas. Nós acho que talvez foi... Balneários. Sim, os balneários do... E qual é o resultado prático disso? Depois vocês levam isso... Também é uma democracia representativa. Vocês são eleitos para a Associação de Estudantes, e depois da Associação de Estudantes são vocês que levam os problemas dos alunos e representam os alunos. Depois, com a direção da escola, há resultados práticos disso? Sim, nós... Não olhem para os professores, olhem para mim, por favor. Há resultados práticos. Nós, assim, o trabalho sai e vai para o diretor, não é? É tudo comunicado. Por exemplo, na questão dos balneários, já não vai ser tratado para mim, não é? Porque eu vou sair da escola agora, mas vai ser tratado para os... Vai haver uma reforma nos balneários e no ginásio. Esse foi um dos problemas que já está a ser resolvido. Tiago Fonseca, a importância destas atividades da eleição da Associação de Estudantes para formar pessoas com interesse na democracia. Como é que tu vês isso? Que é a nossa voz para conseguirmos comunicar-nos com o diretor de forma a Também és da Associação de Estudantes, tu? Eu não. Não. Muito bem. Para conseguir corrigir os problemas que nós tínhamos na escola, de forma a melhorar a educação para nós como um grupo escolar. Tenho uma curiosidade para vos trazer aqui. Nós estamos num tempo novo, porque isto em termos históricos, então, se compararmos com esta ideia da democracia, estes 2500 anos, isto não é nada. Nós temos uma realidade nos últimos anos, que são as redes sociais e que é a proliferação de informação por todos os caminhos possíveis e imaginários. Beatriz, já a Associação de Estudantes promoveu alguma coisa, alguma iniciativa para debater as fake news, o comportamento nas redes sociais ou não? Sobre esse assunto, não. Não. E qual é o teu ponto de vista sobre isso? Como é que tu consegues distinguir, porque tudo é liberdade de expressão, já aqui falamos sobre isso. Sim. Mas será que a liberdade de expressão também é contribuir para a proliferação de mentiras? Assim, efetivamente há agora com as redes sociais, não é? Há ali uma grande... É preciso saber filtrar informação. E como é que tu filtras essa informação? Se é que filtras, não sei. Sim. Não, assim, eu tento filtrar no sentido de não vou ver agora, por exemplo, rede social, TikTok, o pessoal acredita em tudo que vê, no que lá está, não é? Não, acho que
é necessário, por exemplo, não ficar só, olha, vi X, é X. Não, tipo, vi X, Vamos mas googlar. sim, googlar, mas no sentido de não ir para o primeiro site que me aparece. Por exemplo, a Wikipédia É uma fonte? é uma fonte extremamente boa, mas é sabido por toda a gente que toda a gente pode modificar o que lá está. E não podemos apenas... temos que pesquisar, não ficamos só pela primeira coisa que nos aparece à frente. Eu tento fazer uma pesquisa mais... Mais apertada. Sim, mais intensiva, mas também não tanto... Estou ali... Rui Branco, este é um desafio que se põe hoje às democracias, Sim. a todas elas. Pensaste sobre este assunto? Tu trouxeste aqui a questão da liberdade de expressão, se há sítio em que se pode dizer tudo. Sim, naturalmente que as redes sociais têm vindo a interferir, muitas vezes de um modo negativo, na opinião social, na opinião pública. No entanto, o que é necessário perceber é que, se calhar, estas também são importantes no sentido precisamente da liberdade de expressão. É assim, nós temos um problema nos jovens atualmente, e isso é, na minha opinião, inegável, que é a falta de consciência social e política nos jovens, e muitas vezes eles não têm capacidades de filtrar estas informações que vêm das redes sociais. Mas o que é importante é educar os jovens no sentido deles conseguirem filtrar isto. Como é que se educa os jovens? Uma pergunta válida e que muitos, até os políticos da Assembleia da República fazem. Não é? E, portanto, é necessário, por exemplo, criar uma medida que nós fizemos agora no Parlamento de Jovens, que é criar uma disciplina de Ciências Políticas e de Literacia Financeira anual, por exemplo, no 12º ano. E é através destas questões, dando consciência social e política aos jovens, obviamente não transmitindo informação de forma direta, porque é importante nós termos jovens pensativos, jovens críticos, jovens que pensem a sociedade e a desenvolvem consoante consoante a sua opinião pessoal. As redes sociais têm tido um papel extremamente negativo em alguns pontos, com a expansão das políticas de extrema-direita em particular, com o TikTok a fazer campanhas de extremismos constantes em que os jovens caem como se fosse uma armadilha. No entanto, é essencial que nós combatamos isto, e de forma severa e informando os políticos, porque os políticos muitas vezes esquecem-se dos jovens. No entanto, os jovens são essenciais para eles perceberem muitas coisas, nomeadamente os problemas juvenis. E, portanto, se calhar aqueles jovens que são conscientes, é importante que tenham opinião, e por isso é que é importante o Parlamento de Jovens, por exemplo, e que as medidas do Parlamento de Jovens, os políticos olhem para elas, porque muitas vezes não olham. E é importante que os políticos, sim, olhem para as medidas do Parlamento de Jovens, mas todas as outras coisas. É importante as associações de estudantes, incentivar as associações de estudantes, são importantes as RGAs. Eu sou presidente da Associação de Estudantes já agora e representante do Conselho Geral e, portanto, acredito... Estávamos a suspeitar. E, portanto, acredito essencial nós irmos para os Conselhos Municipais da Educação, para os Conselhos Municipais da Juventude, para as Assembleias das Câmaras, apesar disso não ser através da Associação, e no Conselho Geral é importante, efetivamente, transmitirmos o que os alunos sentem para que tenhamos uma política mais democrática, em que os jovens tenham opinião, em que os jovens que sintam que a sua voz está a ser ouvida e que haja políticas que lhes façam a diferença. Tiago Fonseca, ainda para ouvir a tua opinião sobre a questão das redes sociais, vês algum caminho, isso interfere muito na tua vida? Tu és um grande consumidor de redes sociais, do que lá se passa, da informação que lá circula, isso interfere muito na tua vida? Eu não tenho TikTok, nem Instagram, nem Facebook, nem essas redes Uau. sociais. Não gostas? Não gosto, eu não tenho, ainda não me deu o trabalho de fazer. Muito bem. Outro tema que eu gostava aqui de vos trazer e para ouvir a vossa opinião, posso começar pelo Tiago. Tiago, que estranho que é tu não teres redes sociais. E eu não devia estar a ter este preconceito, não é? Mas nós de facto achamos que as pessoas que não têm são diferentes, como se fosse quase ar para respirar. E de facto tu tens razão, não é? Não é? Não queres, não tens. Pronto, fácil. Há outras coisas que mesmo tu não queiras, tens que ter. Que é, por exemplo, a obrigação, a tal literacia financeira, a obrigação de pagar impostos, essas coisas que te vai acompanhar no resto da vida. Empanquei aqui, mas agora vou seguir. Tiago, quando estavas a preparar este conteúdo, embora eu saiba que tu te centraste muito na questão de Roma, deixa-me perguntar, tiveste curiosidade, foste espreitando ao longo destes tempos as diferenças grandes que nós vivemos entre, por exemplo, em Portugal, entre o que foi o período da ditadura e
E agora que vivemos em democracia? Agora que vivemos em democracia, há muito maior liberdade de expressão, enquanto antigamente numa monarquia era tudo estritamente rígido e rigoroso. Atualmente conseguimos ter uma forma de vida mais liberal, em que podemos ter o direito de dar a nossa opinião e expressar-nos da forma que nós quisermos, como por exemplo estamos a fazer agora, é um exemplo. E isso contribui para termos cidadãos mais informados? Sim, assim, a informação irá espalhar-se muito mais facilmente. Temos muitas mais formas de fazer com que as outras pessoas também se expressem para além de nós, que não se... Estando vocês aqui, eu há bocado referia nesta escola do Tenente-Coronel Adão Carrapatoso, alguém que teve problemas com a ditadura, como muitos portugueses tiveram. Beatriz, pesquisaste alguma coisa sobre isto? Tens pesquisado? A democracia é uma coisa que te seduz para tu estás aqui neste programa? Ou não foste forçada a vir cá? Não, é que se foste é uma ditadura. não fui forçada. Democracia é um tema que não deve ser indiferente a ninguém. Vou às notas intermédias de hoje, do João Sequeira, politólogo, conselheiro científico desta iniciativa da TSF, em parceria com o Ministério da Educação. Bom, em jeito de notas intermédias diríamos que a democracia, é interessante nós termos pensado, como os alunos pensaram, que a democracia começou com alguns, foi para todos, e a minha pergunta em jeito de provocação e de reflexão é: será que agora não está a ser outra vez de alguns? Porquê é que eu pergunto isto? Porque, de facto, os alunos falaram-nos de questões tão importantes como há pessoas que estão indiferentes, há pessoas que as dão como adquiridas, portanto não lutam por ela. A questão das associações e de serem as associações, por exemplo, as associações de estudantes e outras associações da sociedade civil, são as escolas da democracia. É aí que nós aprendemos e percebemos como é que este sistema funciona. Nós percebemos quais é que são as prioridades, quais é que são as lideranças, porque é que as lideranças têm que definir prioridades daquela maneira, porque é que os balneários são importantes ou nós não escolhemos, por exemplo, a cantina, ou pusemos a cantina em último lugar e pusemos a parte de, sei lá, da sala de aula, por exemplo, não é? Podemos pensar um bocadinho nisto assim. E todas essas questões, ou seja, a vida da associação, e começando pela representação numa idade mais jovem, é de facto importante para nós conseguirmos perceber como é que as decisões também são tomadas a mais alto nível, digamos assim, ou com as decisões que depois nos vão influenciar nas nossas vidas enquanto adultos e maiores e vacinados, não é? E isto quer dizer que, desta forma, nós conseguimos perceber melhor o que é estas questões das escolhas, porque é que, em alguns casos, nós optamos, porque em algumas associações é assim que funciona, nós optamos por democracias diretas, e porque é que, noutros casos, nós escolhemos os nossos representantes, porque, de facto, faz diferença. No caso da democracia ateniense, o que se acreditou durante pelo menos algum tempo foi que era melhor dar a voz à própria pessoa, não é? Ou àquelas franjas da população que os alunos estavam a referir, porque essas pessoas iam sentir na pele. O que é curioso, porque se nós olharmos bem, atualmente nós o que achamos é, não, nós precisamos de alguém que nos represente, que é alguém que sabe se calhar melhor que nós, ou mais que nós, e que não é propriamente, se calhar, essa a solução. Vamos ver, isso será sempre uma dúvida que ficará. Temos um novo painel de alunos, a Yara Silva, do 11º ano, Inês Costa, Matilde Búrcio e João Reininho, mais 3 alunos da escola secundária, do agrupamento de escolas do Tenente-Coronel Adão Carrapatoso, em Vila Nova de Foz Coa. E hoje estamos aqui para falar, obviamente, de democracia, desta ideia que foi vingando ao longo dos séculos e que nos trouxe até aos dias de hoje. Yara Silva, aluna do 11º A, o que é que nos trazes? Eu vou falar um bocadinho do porquê da democracia continuar a ser importante nos dias de hoje e acho que nós sabemos que viver em democracia proporciona um ambiente onde os direitos humanos e a liberdade é respeitado e outros vários pontos continuam a ser valorizados e incentivados, resultando assim numa sociedade mais justa e, de certo modo, termos uma qualidade de vida um pouco melhor, sendo que antigamente, com a ditadura,
era aquela coisa muito rígida, nós não conseguíamos ter certas coisas que hoje em dia temos. O pluralismo é para ti algo fundamental. Sim. Tu trazes aqui como um dos tópicos a participação e a representatividade. Queres desenvolver isto, explicar-nos melhor isto, esta tua ideia? Eu acho que participar nos dias de hoje é importante, até porque se lutaram tanto no 25 de Abril para nós termos voz, eu acho que nós não deveríamos deixar esse direito atrás, deveríamos exercê-lo, até porque não vale a pena reclamarmos de certas coisas se depois não iremos fazer nada para termos isso. E a liberdade da expressão, e voltando àquilo que há pouco vocês ouviam, estávamos aqui a falar da primeira parte com os teus colegas, a liberdade de expressão vale tudo. É uma coisa que até se tem falado muito nestes dias em Portugal. Sim. Tem-se falado muito se pode dizer certas coisas, se não se pode dizer certas coisas, o que é o politicamente correto, o que é que não é. Vale tudo na liberdade da expressão? No meu ponto de vista, não. Nós não podíamos vir para aqui e dizer a primeira coisa que nos vem à cabeça sem termos, de certa maneira, quaisquer consequências disso. Porque se eu pudesse, sendo assim, vinha para aqui e dizia a maior porcaria e pronto. Mas se calhar às vezes também, uma das coisas na liberdade da expressão, as pessoas também têm o direito de errar, não é? De não ser... Sim. Também acontece. Já voltaremos a falar. Vou à tua colega, que está aí ao teu lado, espero que mais calma, a Inês Costa, do 12º A. Inês, tu queres ir atrás um bocadinho e queres falar de mulheres, como é que era lá atrás, há muitos anos, quando se diz que tudo isto começou, mas que demorou tanto tempo, não é? Sim, eu queria recuar. Se houvesse TikTok e essas coisas, isto era 3 minutos, estava resolvido, agora Exatamente. vamos esperar 2500 anos. Não era preciso tanto tempo. Eu queria recuar um bocadinho aqui no tempo, na história, Sim. E falar de como funcionava a democracia direta em Atenas e quem é que podia participar ou não nessas decisões. Portanto, a democracia direta em Atenas, especialmente durante o século V a.C., foi visto como um dos maiores exemplos e uns exemplos mais puros da democracia da história. Falando um bocadinho da sua estrutura, podemos falar da Eclésia, que era o principal órgão deliberativo da democracia ateniense. Aí qualquer cidadão ateniense do sexo masculino com mais de 18 anos podia participar, e era nessa reunião que se, portanto, reunia cerca de 40 vezes por ano. Nessas reuniões, cidadãos podiam discutir e votar diretamente sobre as leis, políticas e outras questões que eles considerassem importantes. Existia também a Bolé, que era composta por cerca de 500 cidadãos, peço desculpa, que eram 50 de cada uma das 10 tribos atenienses, e esses membros eram escolhidos por sorteio e estavam ao serviço durante um ano. A principal função da Bolé era, portanto, preparar a agenda para as reuniões da Eclésia, essas tais 40 reuniões, e supervisionar a administração pública. Existiam também os magistrados, que eram responsáveis por executar as leis e governar a cidade. Esses oficiais eram também escolhidos por sorteio, que era para garantir uma ampla participação e reduzir, então, o risco da corrupção, que já na altura era também muito falado. Existia ainda também os tribunais populares. Eram compostos por grandes júris de cidadãos e esses eram também, de igual forma, escolhidos por sorteio. Julgavam casos judiciais e tinham um papel importante na aplicação da lei. Isso, quando nós estamos aqui a ouvir-te, começamos a compreender melhor porque é que se diz que tudo nasceu aí. Sim. Tantas coisas que estás aí a falar e que nós hoje aplicamos, certamente com mudanças, com uma nova realidade temporal, não é? E percebe-se, são tantas que o teu pai disseste, mas tu ias concluir que... Eu vou ainda falar de quem podia participar ou não nessas decisões, mas é claro que é importante sabermos como é que tudo começou e recuar na história para podermos então partir para a atualidade e ter noção daquilo que vamos abordar. Portanto, quem podia participar nessas reuniões eram os homens, apenas os homens livres, que fossem cidadãos de Atenas,
e tinham o direito de participar e votar. Para ser considerado um cidadão, o indivíduo tinha de ser filho legítimo de pais atenienses, portanto, tanto o pai como a mãe tinham de ser cidadãos atenienses, tinha que ter completado 18 anos de idade e ter passado por um processo de registro no DEM, que é o distrito, que eles consideravam distrito ou localidade, lá na cidade de Atenas, e, portanto, ser aceito como cidadão. Quem ficava de fora eram as mulheres, os escravos, os metecos, que eram os estrangeiros residentes, e as crianças, porque não tinham direito de cidadania e, portanto, não podiam participar nessas decisões políticas. Falando um bocadinho mais especificamente, cada um destes 4 grupos que eram proibidos de participar e de expressar a sua opinião, começando pelas mulheres, elas, independentemente da sua condição social ou económica, não tinham o direito de participar na Eclésia, votar ou ocupar quaisquer cargos públicos. Os escravos, que apesar de constituírem uma parte significativa da população ateniense, eles eram também completamente excluídos dos direitos da cidadania. E, portanto, temos ainda os metecos, que, como eram estrangeiros, que residiam em Atenas... Hoje tem outro nome isso. Chamam-se imigrantes. Certo. Na altura, são os estrangeiros residentes, exatamente. Eles participavam da vida económica e social, mas não tinham os direitos de cidadania que eram considerados cruciais para poderem votar e exercer o direito que agora têm, na altura não tinham. Matilde Búrcio, 12º A. Que reflexão tu nos trazes aqui sobre o que nos queres falar? Eu vou falar sobre a República Romana e a democracia representativa, como funcionavam as votações na altura, porque nem todos podiam votar, era só pessoas de sexo masculino e tinham de ser homens livres, as mulheres, estrangeiros, não podiam votar, nem os escravos, e mesmo os plebeus que podiam votar e os aristocratas na altura, havia alguns que tinham um maior poder na votação, dependendo do seu estatuto e da sua riqueza. Vou ao teu colega, ao João Reininho, do 11º A. João, queres-nos falar de votos, democracia eleitoral e democracia liberal? Que foi um assunto que já que abordamos na primeira parte. Estamos interessados em ouvir qual é a outra perspectiva que tu trazes. Sim, boa tarde. É assim, não trago nenhuma perspectiva muito diferente, porque é o mesmo tema e acho que estamos todos de acordo que houve uma evolução clara, desde os aspectos que se foram agora tratados, da democracia da Grécia Antiga ou de Roma, para a atual. Claro que eu acho que é óbvio para todos que conquistamos muito mais liberdade de expressão e mais pluralismo, diria eu, porque a democracia passou de ser uma atividade só para alguns, de ser uma atividade para todo o povo. Quando olhas para isto, João, dizes que nós evoluímos muito. A democracia evoluiu já o suficiente? Estamos cansados dela? Encontras alguma resposta? É algo que te inquieta no teu dia-a-dia? Porque é que os extremismos aparecem? Nós hoje falamos muito dos de direita, há os de esquerda também. Inquieta-te isso? Não? Já crescemos o suficiente? Estamos cansados? Agora queremos outra vez voltar a um absolutismo? O que procuramos, afinal? Não, acho que isso é impossível e ninguém pensa assim. Qualquer indivíduo pensante, claro que já se deve ter perguntado porque é do crescimento dos extremos e o que é que isso pode trazer para voltarmos ao absolutismo, por acaso. Se calhar uma falta de educação da população ou um esquecimento do tempo antes de Abril, se calhar leva um bocado ao crescimento desses movimentos, desses pensamentos. Inês, porquê que era tão revolucionário, no sentido diferente à época, esta forma de convivência em sociedade? Porquê que era tão diferente do que existia até aí? A questão da Grécia Antiga. Eu acredito, não consigo dizer com certezas os verdadeiros motivos de haver tanta discrepância,
comparado aos dias de hoje, mas No entanto, tu disseste aqui, e eu vou-te citar novamente, que foi uma frase que retive, das mais puras, das mais bonitas, então... É sedutor quando olhas para isso, vês aí algo claro que nós não estamos a falar das mulheres não poderem votar, nem de terem direitos dos imigrantes, essas coisas, mas vês na organização que tu aí descreveste e tão bem do sistema, tu vês aí coisas que deveríamos aplicar hoje? sim, eu acho que funcionava bem porque todos os cidadãos tinham a sua palavra a dizer e não eram Força, diz. não eram não é contidos, Censurados. censurados por isso. Eles tinham total liberdade mediante o Sendo que eles cidadãos. aceitam Estamos a por falar, verdade. já sabemos que os outros não tinham direito. Os que tinham direito portanto, o que tu achas mais sedutor é o facto daquelas De pessoas... funcionarem todos como um igual, como um único. Eles individualmente funcionavam como um só e tinham direitos iguais. E achas que nós hoje estamos a perder isso? Não. Estamos a perder um bocadinho. Estamos? Sim. A tua colega diz que sim. Yara, estás a abanar com a cabeça a dizer que sim? Sim. O que é que isso quer dizer? Diz lá, porque a gente na rádio não consegue ver. Epá, eu concordo com o que a Inês disse. Sim. Acho que nos dias de hoje temos mais tendência a perder esse ponto. Até porque, lá está, nós jovens, estou a falar por nós jovens, a maior parte, no meu ponto de vista, não está ligado a essa parte de democracias, do que realmente isso é, do quão importante isso é na nossa vida e acaba por deixar isso mais de lado, deixar andar coisas que no futuro que se calhar nós vamos olhar para trás e dizer que se calhar poderia ter feito alguma coisa por isso e não fiz. Isso não me afeta a mim, é um bocado essa ideia. Neste momento não me faz diferença nenhuma. A minha vida Exato. está boa assim, é? É. Vocês também participam no Parlamento dos Jovens, já quando você está aqui nesta segunda parte do programa? Não. Não vos seduz a política, não? Não? Não seduz. Epá, é Uau, algo... que sorriso. Eu gosto, mas não é algo que... A Yara gosta. Eu gosto, mas não é algo que tenha, assim, que fique... Não aprofundo muito os temas disso e não é uma justificação, mas eu, no meu ponto de vista, não tenho muito tempo para isso, meto mais noutras coisas. Muito bem. Eu vou à Matilde Búrcia. Matilde, este é o último programa desta série e nós colocamos esta pergunta. Sempre o título do programa, da iniciativa é este. Democracia, para que te quer? Para que queres tu a democracia? Eu acho que hoje em dia a democracia é bastante importante e se não fosse ela, provavelmente não estaríamos aqui hoje a fazer o que estamos a fazer neste momento e permite-nos ter a liberdade de expressão e muitas outras coisas que antigamente não se podia ter. Eu acho que é muito à volta disso. E dentro dessa liberdade de expressão, qual é o papel das redes sociais? As redes sociais têm pontos positivos e pontos negativos. Tens redes sociais, tu? Tenho. Okay. Podias não ter. Sim, estamos claro. a rir, não estamos a ser... estamos a achar... Não é estranho. É interessante. Eu vejo nisto algo muito, muito interessante. Mas desculpa, Matilde. Não faz mal. Diz. Mas, como eu estava a dizer, as redes sociais têm pontos positivos e pontos negativos e trouxeram-nos a possibilidade de comunicarmos uns com os outros e permitem-nos dizer aquilo que pensamos, mas às vezes acabamos por exagerar e dizermos coisas que às vezes não devíamos dizer. Eu acho que é um bocado por aí. Todos dizemos em algum momento. Como é que tu fazes a filtragem nas redes sociais? Desligas? Estás ausente? Normalmente eu nas redes sociais tenho mais o meu grupo de amigos, portanto acabo por não ser muito afetada pelas redes sociais. Afetada. Muito bem. Que termo forte, Yara. Todos nós somos. Yara, redes sociais. Como é que é a tua vida com elas? A tua relação com as redes sociais? Epá, eu uso-as todos os dias, né? Acho que... Quantas tens?
Não sei dizer, Quanto? mas tenho várias. Bom. Tens perfis falsos? Não, Bom. Ok. não. Então, estás nas várias redes, ok. Sim. E então? Eu acho que, por um lado, é um ponto importante, porque ajuda a divulgar pontos de vista e opiniões que nós temos, mas, por outro, há muita informação que não é verdadeira ou pode haver uma parte verdadeira e outra distorcida, e há pessoas que ficam só naquilo, não aprofundam aquele tema, não tentam saber mais sobre aquilo e acham que por estar na internet é o certo. Aquilo está certo, mas ninguém pode dizer o contrário, porque pronto. Eu acho que acaba um bocadinho... Eu acho que acaba por um bocadinho por afetar também no ponto de nós, jovens, estarmos interessados na política e noutras coisas, porque ficamos só naquela... Por exemplo, eu vejo que em muitos tempos livres que eu poderia fazer outras coisas, como dedicar-me à política e tentar saber um pouco mais, fico talvez sentada a ver vídeos e coisas que talvez não tenham tanto valor como... Mas o tempo de lazer é importante, as pessoas Sim. precisam descontrair, não podem estar sempre numa tensão total. Vou ao lado. Inês, redes sociais. Tenho, utilizo. Utilizas e então? É a tua principal fonte de informação? Vais buscar informação ao outro lado, seja ela digital ou não, para o caso não interessa? Eu sinto que as redes sociais, no meu caso, funcionam mais como algo que me dá momentos de lazer, entretenimento, do que propriamente uma fonte de informações fidedignas. E essas informações eu acho que acabo mais por as receber, por exemplo, pelas notícias, à hora de jantar. No entanto, tenho noção que as redes sociais já têm, sim, muita informação, boa e má, e cabe a cada um de nós ter essa consciência e saber filtrar ou tentar fazer, porque nem sempre é fácil, essa informação. João, as redes sociais, o filtrar da informação, o ver o que é bom, o que é mau, aquilo em que de facto acreditamos ou não. Sim, eu acho que partilho um bocado da opinião geral aqui da mesa. Principalmente a Inês, para retirar umas palavras da boca. Porque realmente eu uso-as mais para fins de entretenimento e procuro informação em locais mais fiáveis, seja um jornal online ou o telejornal. E eu procuro sempre a informação e não faço da informação que vejo nas redes sociais, desligo um bocado o mundo das redes sociais do mundo. Tu olhas para as redes sociais como entretenimento, é isso? Sim, maioritariamente. Chegamos ao final do nosso tempo. Vou ao João Sequeira para as notas finais. Politólogo, conselheiro científico desta iniciativa da TSF, em parceria com o Ministério da Educação, em que levamos uma pergunta aos alunos do ensino secundário do Norte a Sul de Portugal continental. Democracia, para que te quero? Bom, acho que alguns dos alunos hoje até nos responderam à pergunta, aparentemente porque é o regime mais sedutor. E a verdade é que essa é uma das respostas provavelmente mais certas. É que nós queremos a democracia muito por o que ela nos dá. É um bocadinho utilitário, se calhar, pensar assim, se alguns de vocês já tiveram, tendo em conta essa grau de filosofia, mas o interessante é que desde sempre a democracia também está associada a um modo de vida. Se vocês forem a ver, e recomendo a todos os que nos ouvem e os alunos aqui presentes, um dos maiores políticos atenienses era Péricles. Não sei se alguma vez o nome vos é estranho ou não. E um dos maiores discursos da história foi o discurso da oração fúnebre, basicamente. Portanto, basicamente, quando os militares morriam em batalha, tinha que se fazer um funeral de Estado, não é? Digamos assim, e as pessoas eram enterradas. E o Péricles, no meio da guerra, fez um discurso. E esse discurso, de facto, dizia o que era a cidade de Atenas. E a cidade de Atenas era uma cidade que era aberta, sim, em muitas coisas,
mesmo para os nossos estándares de hoje, era aberto aos estrangeiros. É verdade que os estrangeiros não participavam, mas os estrangeiros podiam ir a Atenas. Não era como outras cidades do mundo então. As pessoas podiam comercializar em Atenas. Havia muitas dessas hipóteses e então a democracia dava-lhes essas oportunidades. Ou seja, a democracia também é as oportunidades. A democracia é a questão de nós discutirmos o dinheiro, quem pode falar, quem não pode falar, porque, quando é que temos tempo para isso. E reparem, o mais interessante é que nós não nos podemos esquecer, e isto também os alunos referiram isto, que muitas vezes nem sempre é a falta de educação, que já falamos várias vezes aqui, mas há hoje, por acaso, até acho que foi um dos episódios em que se calhar isto ficou mais vincado, que é a questão da memória, e nós nos lembrarmos do que aconteceu antes de nós, para evitarmos alguma coisa que tenha acontecido no passado e que nós não queiramos que se repita no futuro. Obrigado a todos. Está a chegar ao final esta série de programas. Agora vamos de férias escolares e depois os alunos estarão de volta. Muitos deles já não estarão nas escolas, estarão já nas faculdades, pelo menos alguns com os quais nós nos fomos cruzando. Aqui em Vila Nova de Foz, a produção de Alexandre Almeida, a imagem do Rui Rodrigues e da Inês Pedrosa, os cuidados técnicos e sonoplastia do José António Barbosa. E ao longo desta série de 8 programas, a imagem, para quem acompanha através das plataformas, designadamente tsf.pt, foi também da Rita Chantre e a sonoplastia também do José Manuel Cabo. Obrigado a todos, até uma próxima oportunidade. Boas férias, está a chegar o verão.